Bom, seminarista, boa noite para todos, a paz do Senhor. Amém. Agradeço mais esse privilégio que nós temos de poder estar aqui na frente, poder estar destrinchando com a palavra do Senhor e a oportunidade que a nossa professora, a melhor de todas, está nos dando. Então, sem mais assim, está tardando, minha irmã, Deus abençoe muito a vida da irmã. É uma bênção, a irmã é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Mas não fique com a boca fechada, não, irmã. Solta a tua boca no lugar que a senhora estiver. Porque Deus vai usar muito a senhora, mas não fica com a boca fechada. Ele vai mandar, faça. Se Deus mandar, tem que fazer. Agora, se ele não falar nada, fica quietinho. Mas a irmã é uma grande mulher de Deus. Amém? Amém. Sem mais, eu quero aqui, primeiramente, me atentar aqui, ver se eu consigo passar o que nós nos predispomos aqui a estar trazendo. E eu trouxe aqui, tem uma palavra aqui, para a gente poder estar passando rápido, porque são 12 minutos, eu já estou assim, já atrasado, mas eu quero trazer para os irmãos, deixar os irmãos com a Bíblia aberta em Lucas, no seu capítulo 10. A gente vai estar destrinchando de Lucas, capítulo 10, no versículo 30 ao versículo 35. Porém, eu quero dizer para os irmãos que o título de quem você se torna próximo. E o texto que vos disse aí é Lucas realmente 10, de 30 ao 37. A ideia central que a gente traz desse texto aí, que é um texto muito conhecido por todos nós, é que a ideia central sempre nos traz uma definição, e a geografia desse texto não se define de qualquer maneira, mas por misericórdia prática. A religião sem compaixão, ela passa para o outro lado da rua, porque nós estamos vendo simplesmente a religião. Mas, se você caísse hoje na linha amarela às 23 horas, quem pararia? Imagina você às 23 horas na linha amarela, você caiu lá, quem pararia para você? A estrada de Jerusalém para Jericó, ela tem um nome, Caminho de Sangue. São 27 km de desfiladeiro. E nesses 27 km, ali acontece muito assalto. Quando nós falamos justamente da linha amarela, há muito assalto nas altas horas. Era um lugar de assalto, mas Jesus, ele prepara esse ambiente geográfico para poder responder uma palavra teológica, para ele responder o que diz lá o texto, lá no versículo 27, no versículo 28, ali tinha uma conversa desse capítulo 10 de Lucas. É uma conversa de um homem, de um doutor da lei. E a Bíblia ela não menciona o nome dele, porque é um sujeito oculto. Porém, a Bíblia diz que ele é um doutor da lei. E sendo ele doutor da lei, ele trazia um conhecimento. Então, o que ele diz para Jesus? Qual é a pergunta que ele faz? Ele faz pergunta aí nesse texto. Então, leamos Lucas 10, de 30 ao 35, que diz assim. Obviamente, o que esse doutor queria é que Jesus ele pudesse rápido responder o que ele queria ouvir. E nessa conversa que Jesus estava tendo ali, ele perguntou: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus então responde esse doutor. Jesus responde ele, porém ele queria que a resposta fosse de imediata. Então no versículo 28, ele disse: tu respondeste corretamente, fazei tudo e viverás. Mas ele tinha feito essa pergunta
no versículo 27, no 26, ele disse: o que está escrito na lei? Como leis? E ele respondeu e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, o teu próximo como a ti mesmo. E disse: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então Jesus disse: faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a Jesus, e querendo então pegar Jesus, ele disse: e quem é o meu próximo? Aí entra justamente em que ele queria que Jesus respondesse a pergunta rápida, porém ele estava querendo limitar o mandamento que Deus já tinha nos dado. E esse mandamento: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele tenta limitar esse mandamento aí, porque ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é? O próximo é aquele que está próximo de mim, que está próximo de você? Então, o doutor da lei, ele fica com essa pergunta, e Jesus então ele começa a contar essa história, que está justamente nesse capítulo 10 aqui. E essa história, ela começa dizendo assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os ladrões. A Bíblia está dizendo aqui: entre os ladrões, os quais despojaram e feriram e partiram, deixando quase morto. E por isso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou de lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, vendo-o, teve compaixão dele, aproximando-se dele, atou-lhes as feridas, derramando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu próprio animal, levou-lhe uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastar, eu lhe pagarei. Quando eu for aqui concluir essa mensagem, eu quero que você entenda que essa mensagem que você está acostumado a ouvir, Deus ele vai falar algo um pouco diferente nessa mensagem que você está acostumado a ouvir em diversos lugares há tanto tempo. Porém, Deus tem uma mensagem quando eu concluir essa mensagem aqui. Então, eu quero dizer que nessa história existiam 3 personagens. E esses 3 personagens, o sacerdote representa a religião oficial que nós vivemos hoje. E o levita, também o sacerdote e o levita representam o que a gente vive hoje, essa religiosidade. Por que a religiosidade? Porque esse homem que estava caído, ele precisava que parasse tudo para alguém o socorrer. Precisava que todos parassem para alguém chegar e estender a mão. E a Bíblia mostra, essa narrativa mostra aqui, para poder até aqui acelerar um pouco, a Bíblia conta que os judeus, ele não se dava com os samaritanos. Eu não vou aqui poder me adentrar muito na história, porque tem uma história em que os samaritanos, por que os samaritanos chegaram a odiar, ou um odiar o outro? Porque o Reino Unido foi dividido. Então existe toda uma história, mas eu não posso entrar, porque senão a professora tinha que me dar mais 10 minutos. E ela não vai me dar mais 10 minutos, em hipótese nenhuma. Então, o que eu estou tentando trazer aqui para os irmãos, dentro de uma pregação expositiva, para que eu possa extrair o máximo que eu puder desse texto e poder estar narrando assim de uma forma mais rápida, porque o tempo realmente, Jesus, ele investe então a pergunta, porque quando ele pergunta quem é meu próximo, Jesus responde: qual desses 3 foi o próximo do homem caído? O próximo é o sujeito, não é o objeto. E aí,
a religião, ela passa de longe, porque muitas das vezes os sacerdotes e o levita desceram na mesma estrada, viram o homem no mesmo caminho, tiveram a mesma informação, tomaram a decisão oposta à misericórdia. Princípio, conhecimento teológico sem amor sofredor é desobediência. A misericórdia que se aproxima. Qual é a misericórdia de Deus nesse texto que se aproxima? Quem mais se aproxima? O sacerdote, o levita ou o samaritano? A Bíblia diz, lá no versículo 33, no versículo 35, que o samaritano fez 5 verbos. E dos 5 verbos é o verbo ver, que ele viu. Não fez igual o levita e não fez igual ao sacerdote. O samaritano viu, verbo ver. Compadeceu, é outro verbo. Aproximou, é outro verbo. Tratou, pagou. E a Bíblia, quando fala de pagar, está falando de denário. Lá está no texto que denário significa 2 dias de trabalho. Aquele homem, o samaritano, porque a Bíblia, ela não nos narra, na tua Bíblia está aí, na epígrafe da tua Bíblia, não está dizendo assim, bom samaritano. Porém, dentro da exegese desse texto, não fala de bom samaritano, fala do samaritano, que é um homem que verdadeiramente ajudou, porque ele teve a compaixão. Mas o bom está errado na Bíblia? Não, porque a atitude, a ação que ele teve, gerou nele ser um bom samaritano. É a atitude, é o que ele fez, a sua prática, gerou dele ser bom. Porém, esse título foi dado quem escreveu a Bíblia, quem a instruiu, os editores colocaram bom samaritano. Porém, o texto original, dentro dessa passagem, dentro da exegese desse texto, não fala de bom samaritano. Quando o homem vê essa atitude dele, da reação dele, se tornou ele bom, segundo a palavra. Então, eu quero aqui falar para os irmãos rapidamente das barreiras religiosas da nossa agenda ministerial, vira desculpa. Por quê? Por que vira desculpa? Eu estou indo para a reunião de oração, era o sacerdote. Hoje tenho célula para liderar. Barreira de aversão. O homem caído podia ser um judeu que odiava os samaritanos, ajudar quem te despreza. Barreira do custo. Misericórdia sem orçamento. Está falando lá no denário. Misericórdia sem orçamento é discurso. O samaritano fez cheque aberto numa hospedaria. A aplicação, então, para a gente poder ir para a conclusão, para que daqui a pouco ela não me olhe da forma que ela olha. Já está olhando. Hã? Já passou. Já passei? Ele levantou com 7 minutos. A senhora, antes, quando eu comecei a falar, a senhora botou o telefone para poder acelerar. Mas eu nem assinei. É assim que a gente atura. Posso então só ir para a conclusão aqui rapidamente, então? Rapidinho. Aplicação nós seminaristas, eu coloquei aqui, nós seminaristas. A gente avalia o grego, estrutura homilética, mas Jesus vai nos avaliar em Mateus 25. Estava ferido e me visitaste. Teologia que não desce do púlpito para a estrada, heresia prática. Desafio concreto essa semana. Peça a Deus que coloque alguém no teu caminho, no caminho de Jerusalém para Jericó. Peça a Deus para colocar você indo para a faculdade, você indo para o trabalho, você indo para o teu curso. Ele vai colocar alguém para que você possa cuidar. E concluo dizendo, por que o samaritano fez isso? Porque ele entendeu que o sacerdote não entendeu. Nós somos o homem, do versículo 30, que está aí na tua Bíblia, do capítulo 10, nós somos aquele homem caído, que estenderam a mão, que estava meio morto, por causa do pecado. Jesus é o samaritano definitivo.
Ele desceu da Jerusalém celestial para a nossa estrada de sangue. Não passou de largo. Ele foi movido de íntima compaixão. Tocou em nós, derramou seu sangue como vinho, nos colocou na hospedaria, que é a igreja, e pagou a nossa dívida toda na cruz. Por isso a ordem final não é um conselho moral. Vai e faz o mesmo. Faz a mesma no versículo 37, está dizendo. É o Evangelho. O Evangelho é aplicado. O Evangelho não é teoria, é a prática. Que nós, como seminaristas, possamos não simplesmente estar se enchendo de teologia, mas que possamos ser práticos, porque o Evangelho é prático. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.